Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capacitores. Também a gente vai fazer um exercício relacionado com capacitores. Então, o que são capacitores? Capacitores são placas envoltas a um meio, geralmente esse meio é um meio dielétrico, tá? Na qual ele consegue armazenar energia, tá? É basicamente o capacitor, ele armazena energia. O capacitor, ele tem uma propriedade extremamente importante que a gente chama de capacitância, tá? Na qual a gente vai conseguir deduzir ela nesse exercício e no exemplo que eu vou apresentar para vocês. Então, vocês estão vendo aqui na tela um capacitor, um capacitor que tem duas placas planas, né? O capacitor, a placa de cima é positiva, a de baixo negativa. Se eu olhar ele por aqui, certo? Eu estaria vendo essa figurinha que tem aqui na direita, na qual a gente tem a carga positiva em cima, no qual estaria vindo uma tensão positiva, e a gente teria a carga de baixo, na qual estaria saindo uma tensão negativa, né? Uma diferença de tensão, ok? A placa de cima, da de cima para de baixo, elas vão gerar um meio, um meio não, desculpa, elas vão gerar um campo elétrico a uma distância d, ok? Se a gente pegar e fizer uma superfície gaussiana, se a gente fizer uma superfície gaussiana aqui, vamos fazer, ou seja, uma superfície na qual eu vou avaliar o fluxo de eletricidade, o fluxo elétrico, certo? A gente acharia que o fluxo elétrico desse cara, ele é igual à integral fechada, que nem a gente viu quando eu falei em lei de Gauss, ok? E dA, ok? E isso vai ser igual a Q sobre ε0, beleza? Aqui uma questão importante é que como esse campo elétrico, ele é constante e a nossa área também é constante, a integral de E dA vai ser igual a E vezes A. E isso é igual a Q sobre ε0. Portanto, nós sabemos que o campo elétrico, ele vai ser Q sobre ε0 vezes A. Só que quanto é a carga que nós temos no nosso capacitor? Bom, normalmente a gente diz que a carga do capacitor, ele é uma carga superficial, certo? Vezes a área. Portanto, esse Q sobre ε0A também pode ser sigma sobre ε0. Tanto faz, tá? Ou a gente usa densidade de carga, certo? Ou a gente usa o conceito de carga direta, né? Que seria Q sobre ε0 vezes A. Portanto, se a gente quiser saber quanto que é a diferença de potencial, ou seja, VB menos VA, sendo que o VB eu vou chamar que é esse cara de baixo e o A é esse cara de cima. Ok? Só para a gente identificar. Isso vai ser menos a integral de A até B de E vezes dl. Lembrando que dl é a distância, só que a gente acabou de falar que esse L é constante, então ele sai fora da nossa integral. E dl nada mais é do que esta distância d, ok? Então seria E vezes d, portanto, ΔV, ou o próprio V, né? Vai ser igual a Q sobre ε0 vezes A, vezes a distância. Legal. Isso a gente já conseguiu achar tanto a diferença de potencial quanto o campo elétrico. Porém, a capacitância ela é definida como sendo
equivalente, ou seja, então, capacitância C, ela é equivalente, 3 tracinhos, a Q sobre V. Ou seja, a carga que a gente tem sobre a diferença de potencial que esse cara está provocando. Então, nós teremos que Q sobre Q vezes D dividido por epsilon 0, por um pouquinho aqui mais para cima, aqui, epsilon 0 A, vai ser igual a A vezes epsilon 0 dividido por D. Então, a capacitância entre dois capacitores, ou num capacitor de placas planas, certo? É dada por A vezes epsilon 0 dividido pela distância D. Ok? Ah, mas por que isso é importante? Porque com isso a gente consegue achar algumas propriedades, ok? E essas propriedades a gente vai achar diretamente no exercício que a gente vai fazer, beleza? Então a gente já falou sobre o que é um capacitor e como a gente calcula as principais propriedades dele, ou seja, campo elétrico, diferença de potencial e capacitância, se ele for de placas planas. Se ele for cilíndrico ou for esférico, ele é um pouquinho diferente, tá? Aqui a gente está falando de capacitor de placas planas. Beleza? Então, vamos subir a tela aqui e fazer o exercício. O exercício diz o seguinte: considere um capacitor plano de área A mantido a uma distância D. O capacitor é carregado até atingir uma carga Q. No seu interior, prevalece o vácuo. Nessas circunstâncias, 1. Determine a energia elétrica total no interior do capacitor. 2. Determine sua capacitância. E 3. Se inserirmos um dielétrico de constante elétrica K igual a 80. Então, vamos lá. Acredito que a gente possa fazer o 2 diretamente, uma vez que a gente já achou quanto é a capacitância de um capacitor plano. Nada mais é do que A vezes epsilon 0 dividido por D. Então, essa já seria a resposta direta, né? A gente já fez antes. Contudo, ele também pergunta quanto que seria a capacitância caso a gente tivesse, em vez de ter o vácuo, né, a gente tivesse um dielétrico qualquer, certo? Um dielétrico com K igual a 80. Então, se a gente tivesse um dielétrico, a capacitância, obviamente, seria A epsilon sobre D, ok? Só que isso, esse epsilon é epsilon do dielétrico. Para a gente achar esse epsilon do dielétrico, a gente tem que fazer que ele vai ser o K vezes o epsilon do vácuo, pois ele sempre vai ter uma diferença, esse epsilon, né, do epsilon do vácuo, tá? Então isso também é conceito, isso é mais para um conceito de dielétrico, tá? Que simplesmente ele vai modificar esse valor do epsilon 0, né, do epsilon no caso, tá? E ele vai ser uma multiplicação. Então, se isso é verdade, a gente consegue achar que K, que multiplica A vezes epsilon 0 sobre D, vai ser a capacitância que a gente vai ter no dielétrico. Eu vou pôr C D aqui, minúsculo, C do dielétrico. Ou seja, se a gente quisesse até explicar um pouquinho melhor, o C do dielétrico vai ser K vezes o C, 0, que seria se esse capacitor tivesse no meio dele vácuo. Ok? Contudo, a gente ainda não fez o item 1. No item 1, ele pede qual que seria a energia interna. Eu vou usar a letra U, tá? Porque muitas vezes usam a letra E, só que a letra E eu gosto de deixar para o campo elétrico que a gente já usou, tá? Então a gente vai usar a letra U como sendo energia interna do capacitor. Beleza?
Para a gente achar, então, quanto é a energia que a gente tem armazenada no seu interior, a gente vai precisar calcular o trabalho disso. Porque, da teoria, a gente tem que dW, ou seja, o trabalho total produzido por isso, vai ser a variação de energia. E isso quer dizer que vai ser V vezes dQ. Porém, V a gente sabe que é Q sobre C. Ok? Então, a gente teria que aliás, vou fazer a integração direta. du vai ser igual a Q sobre C dQ. Eu vou botar os dois Qs iguais, tá? Só para vocês entenderem que é para integrar esses dois caras. Portanto, U vai ser igual a 1 sobre C, Q ao quadrado dividido por 2. Ou seja, isso vai ser Q ao quadrado sobre 2C. Certo? Porém, a gente consegue, a partir disso, mostrar quanto é a capacitância. A gente já viu lá em cima quanto é a capacitância. Então, a gente sabe que Q ao quadrado sobre 2 vai ser vezes 1 sobre C. Ou seja, 1 dividido por A vezes ε0 sobre D. Que a gente achou logo aqui em cima quando eu fiz a explicação da capacitância de um capacitor de placas planas. Ou seja, a energia interna dele vai ser Q ao quadrado sobre 2 vezes D dividido por A vezes ε0. Ok? Teriam outras maneiras também da gente achar isso, tá? E também a gente tem como, usando a mesma relação que a gente fez, que Q é igual a V vezes C, achar outras relações similares, tá? Para esse capacitor. A gente poderia usar a densidade de energia, a gente poderia usar a partir da outra fórmula que seria U igual a C vezes V quadrado dividido por 2. A gente poderia achar de algumas outras maneiras. Eu achei que essa era uma das mais fáceis. A única dificuldade é que a gente tinha que lembrar que U é igual a Q quadrado sobre 2C para um capacitor paralelo. Ok? Mas, se vocês tiverem uma outra maneira, vocês podem fazer de uma outra maneira, tá? Contanto, cheguem nessa resposta. Beleza? Então, de capacitor plano era isso. Por enquanto, um grande abraço e até a próxima. Valeu!